Olá, queridos, tudo bem aí com vocês? Iniciando aí mais uma aula de língua portuguesa, não é mesmo, oitavo ano? E aí, meninos, tudo bem aí? Espero que vocês estejam bem, né? Que tenham gostado desse ano. Estamos aí chegando na nossa reta final, né? Teremos aí um tempo de descanso logo, logo. Oitavo ano. Na nossa última aula, né, nós fizemos aí algumas correções, certo? Para hoje, nós vamos tratar a respeito desse tema. Observe aí na tela. Começando aí a nossa aula, nós temos elementos de coesão e coerência. E na nossa aula anterior, eu já adiantei, pedi para que vocês fizessem aí um trabalhinho aí no caderno a respeito, né? Do que é a coerência, coesão, quais são esses elementos, não é mesmo? Então vamos lá na tela. Esse momento, os mediadores vão pausar o vídeo, certo? E verificar a atividade aí relacionada aos conectivos de coesão e coerência. Para que serve, quais são eles, por que são tão utilizados, por que falamos tanto a respeito. Certo? Então, 10 minutinhos aí, pessoal, com vocês. Seguindo aí de volta, estamos de volta, né? Retornando, deu tudo certo aí, pessoal? Que bom, né? Pessoal, é o seguinte, antes de começar aí a nossa aula, de fato, tratando a respeito desse assunto, vou fazer aqui um resumo breve, né, da pesquisa que vocês realizaram, com certeza foi nessa linha de raciocínio. Quando se fala, né, em coesão e coerência, apesar que nós vamos tratar hoje, né, necessariamente dos elementos que fazem parte da coesão e da coerência. Porém, meninos, quando eu me refiro à coesão e coerência, eu estou pensando exclusivamente o quê? No texto, tá? Na própria estrutura do texto, na construção de um texto. E quando eu falo em coesão e coerência, são os elementos, né, que interligam ali e faz, né, com que eu tenha uma produção linda, maravilhosa, clara, certo? Nós, em um texto, em uma construção, a nossa intenção é sempre o quê? Que tudo que foi colocado ali seja o quê? Compreendido, né, por quem o lê. Certo? Que as palavras ali se interliguem de fato, e essa mensagem seja passada de forma clara, coesa, ok, pessoal? Então, segmentando, o que seria a coesão? Quando eu falo necessariamente de coesão, eu me refiro a elementos, né, que brincam, flutuam dentro desse texto, vamos dizer assim, de uma forma figurativa, né? A coesão, ela tem essa função, tá, de trabalhar os elementos ali adequados dentro do texto para que ele tenha, né, essa clareza, tá? Demonstre essa clareza, né? Enfim, e a coerência é referente ao que? Ao sentido do texto, né? A compreensão desse texto, certo? E quando eu faço essa junção aí de coerência e coesão, eu tenho aí um texto claro, certo? Um texto bem escrito, um texto bem estruturado, ok? E falando-se ainda em coesão, nós vamos pensar em quê? Em elementos, como, né, as classes gramaticais que nós já trabalhamos, o advérbio, o próprio advérbio, as preposições, as conjunções, que são elementos aí principais aí dentro da construção de um texto, certo? Então, observa aí na tela, pessoal. Na tela de vocês aí, nós vamos ter, né, a relação aí de coerência e coesão. E quando eu falo em relação de coerência, em coesão, pensando sempre, né, que quando eu me refiro sempre à coesão, eu estou me referindo que é a lógica dessa escrita. Certo? Sempre pensando na lógica dessa escrita. Então, qual que é a função de fato, né, desses elementos dentro do texto, certo? Na tela. Observa aí, o que é um texto coeso, oitavo? O professor sempre, quando corrige lá o seu texto, deixa eu habilitar aqui a nossa caneta, quando ele
pega uma produção de texto lá de vocês, né, para fazer a correção, ele sempre menciona essa relação, falta coesão no seu texto, verifica a coesão do seu texto. E o que é, pessoal, de fato, né? Professora, não tenho clareza ainda, o que é essa coesão? Observa aí na tela. Então, um texto coeso é o quê? Aquele que possui boas ideias, né? Está dentro da linguagem padrão, possui, né, uma conexão entre os elementos textuais, ou seja, eu, enquanto estudante, enquanto produtor ali de um texto, né, eu tenho que ter conhecimento, domínio desses elementos textuais, né, desses elementos de coesão, compreender ali as preposições, o que eu devo colocar ali de forma adequada, o uso de um advérbio, outros elementos ali, né, que possa fazer menção de um substantivo já mencionado dentro do texto, as conjunções, né, que vão vir sempre ligando ali as orações dentro dessa gama, né, de palavras que vão se juntando e formando aí o nosso texto, né? Enfim, um texto não é só jogar palavras e palavras e palavras, não é assim. Né? A sua composição, a sua organização, ela tem todos os parâmetros a ser seguidos. Né? E nós, enquanto estudantes, né, nós devemos conhecer isso muito bem, certo? Então, precisa ter esse domínio, né, da norma culta, certo? Escrever aí, como escrever de forma adequada esse texto, certo? E esses elementos que interligam aí o nosso próprio texto, tá? Na tela. Seguindo, o texto, né, ele precisa abranger vários assuntos, né? Você precisa ter, né, essa gama maior aí de assuntos ao escrever um texto. Abrange a problematização, apresenta o quê? Soluções de problemas. Imagina que estamos fazendo aí uma redação dissertativa, né? Tem-se muito isso. Lá no nosso último parágrafo de um texto como esse, você precisa apresentar ali uma proposta de intervenção, né, para tudo que foi colocado nesse texto. Então, você precisa, né, ler, se informar, certo? Um bom leitor será sempre um bom produtor, né? Sempre conseguirá fazer bons textos. Enfim, na tela seguindo aí com a nossa aula, nós temos os conectivos, né? Que devem ser usados para unir essas ideias de um texto, certo? Uma vez que quando se fala principalmente da coesão, eu me refiro à lógica da escrita, né? E essa lógica da escrita, ela se dará o quê? Com esses elementos, né, utilizados de forma bem adequada e elaborada, ok? Na tela, pessoal. Então, os conectivos, né, que nós falamos tanto, são as palavras ou expressões que vão interligar as frases, os períodos, as orações, os parágrafos, com a finalidade de quê? De permitir uma sequência de ideias, ok? Então, se eu começo ali redigindo um texto, né, eu inicio com uma palavrinha, formando assim uma frase, uma oração, logo eu tenho um período e logo um parágrafo, certo? Então, assim, todas elas precisam estar interligadas. Então, eu preciso ter domínio desses conectivos. Essa é a função desses conectivos. Certo, meninos? As ideias dentro de um texto, elas precisam estar bem amarradinhas, ok? Seguindo na tela. Então, nós temos ainda o quê? Esse papel ele é desempenhado por quem? Nesses conectivos? Pelas conjunções, né? Que são as palavras invariadas para ligar termos das orações nos períodos. Nós usamos muito no período composto. E também advérbios, pronomes, certo? Que exercem aí essas funções. Os conectivos articuladores, né, nós temos também os conectivos que são articuladores aí dos textos, tá? Aqueles próprios ali para as produções textuais. Na tela. Então, esses elementos são essenciais, né, no desenvolvimento de um texto, estão relacionados à coesão textual,
E observa bem isso. Se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e compromete o quê? Todo o texto. Olha a importância aí da coesão, o tanto que o professor, né, quando corrige aí o seu texto, ele cobra, presta atenção nisso, faltou coesão aqui. Por quê? Em muitos dos casos, você não utiliza adequadamente esses conectivos. E daí o quê? Terá falta de coesão interferindo, né? Lógico, né? Uma consequência aí a compreensão desse texto, certo? E aí, consequentemente, não terá clareza, né? O seu texto. Enfim, pessoal, precisamos utilizar e de forma adequada, ok? Na tela seguindo. Então, partindo-se aqui desse conectivo, né, que é tão importante para nós, que são as conjunções, né? Utiliza-se muito isso aqui no período que? No período composto, certo? No período composto, onde nós temos, né, orações que vão ser coordenativas ou algumas subordinadas. As coordenativas, eu estou falando desse período porque eu utilizo, assim, né, as conjunções. Só que nas coordenadas, elas são o quê? São orações independentes. Oitavo ano ainda vai ver isso, tá? No nono ano a gente aprofunda. Mas, no período composto, pessoal, nessa parte aí de gramática, nós temos, né, o estudo aí do período composto que subdivide aí nas orações coordenadas, subordinadas, adverbiais, né? E as orações coordenadas, elas se dividem em sindéticas e assindéticas, certo? E as orações coordenadas são orações o quê? Independentes, certo? Embora, né, tenha-se no caso das sindéticas, as conjunções, elas, cada oração dentro do período, por ser composta, é independente, tá? Não depende da outra oração para que tenha sentido. No caso das orações subordinadas, que o próprio nome já diz, ela vai ser o quê? Subordinada a outra. Então, tem-se aí a função principal, no caso, a oração principal, né? Fazendo esse meio campo aí de subordinação, ok? Tendo sempre o quê? A nossa conjunção fazendo essas ligações aí nesse período, ok? Então, observa aqui na tela. Falando-se, né, da presença das conjunções nas orações coordenadas, nós vamos tê-las aqui também, ainda no período composto, as subordinativas, né, que se estende aqui para subordinadas adverbiais, e temos também nas integrantes, ok, pessoal? Tudo isso para falar o quê? Da presença, né, desses conectivos, no caso das conjunções, que é sempre o quê? Para ligar ali essas orações dentro dos períodos, ok? Oitavo ano. Lá no nono ano, próximo ano, faremos aí, né, um estudo com afinco do período composto, ok? Seguindo na tela. Prioridade e relevância. Quais são, né, pessoal? Quais são as conjunções, né? Quais são os conectivos de prioridade e relevância? Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, a posteriori, certo? Todos esses aí, eles têm, né, a função, no caso, né, de apresentar o quê? Uma ideia, certo? E oferecem sempre o quê? Uma relevância ao que está sendo apresentado, ok? Então, eles têm essa função. Seguindo, né, relacionado a tempo, frequência, duração, ordem e sucessão, nós vamos ter esses conectivos. Enfim, tem sempre essa ideia, né? Logo, logo depois, imediatamente, logo após, aliás, a princípio, pouco antes, pouco depois, anteriormente, certo?
posteriormente, em seguida, afinal, por fim, certo? Finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente e outros. Tem sempre essa ideia de indicar o quê? Um tempo, certo? Ou uma frequência, ou às vezes uma duração, certo? Ou uma ordem ou uma sucessão. Exemplo, né? Se eu quero dar aqui uma sucessão em seguida ele retirou-se do recinto, ok? 3, semelhança, comparação e o quê? E conformidade. Eu tenho esses conectivos, olha, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, de maneira idêntica, de conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, enfim. Todos esses conectivos que vocês observam, eles têm essa ideia, seja de semelhança, seja para comparar, ok? Sempre o que? Estabelecendo uma relação com uma ideia ou um conceito que já foi o que? Apresentado anteriormente e também para apontar ideias de outro texto, certo? Olha só o exemplo. De acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso. Então, essa ideia aqui é de quê? É de apontar ideias de quem? De uma outra pessoa, né? Uma citação que eu estou trazendo, certo, pessoal? No caso de conectivos que indiquem condição ou hipótese, então eu vou ter o quê? Eu vou ter, por exemplo, o se, caso e eventualmente, tá? Aqui como exemplo pra gente. Nesse caso, eles vão o quê? Sempre ser utilizados em situações circunstanciais que podem oferecer hipóteses para uma situação futura. Veja o exemplo. Caso chova, olha, caso chova essa tarde, não iremos na academia, ok? É uma condição. Continuação ou adição, pessoal? Nós temos, né, quais os conectivos, né? Além disso, da ideia o quê? De adição ou de continuação? De continuação, certo? Eu apresento uma ideia e desejo dar continuidade, né, à sequência dessa informação, dessa ideia que eu coloquei, que eu pontuei. Então, eu coloco além disso, certo? Então, seguindo aí na tela. Então, eu posso ter além disso, demais ou ademais, outro sim, ok? Ainda mais, por outro lado, também, e nem, não só, como também, como apenas e bem como, né? Então, vamos sempre ter essa ideia de adição ou continuação. E eles são utilizados para acrescentar algo no texto, né, que seja relacionado com o que foi apresentado. Olha o exemplo. Suzana foi professora da Universidade de Minas Gerais no período da ditadura militar. Ponto. Além disso, além de ser professora nesse momento, né, ela foi coordenadora do Departamento de Artes, vinculada à Secretaria de Cultura do município de Belo Horizonte. Então, aqui eu tenho uma ideia, né, de acréscimo, de adição à ideia mencionada anteriormente. No caso de conectivos de causa, de consequência, de explicação, eu tenho por consequência, por conseguinte, como, por isso, por causa de, em virtude de fato, com efeito, certo? Todos esses aqui são conectivos que indicam causa, consequência e explicação. E são sempre para indicar, né, no caso, as consequências ou causas, né, de uma ação ou um fenômeno. Olha o exemplo. O aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Ponto. Como resultado, temos a extinção dos
aliás, de muitas espécies. Então, o nosso conectivo aqui que não foi destacado, né, como resultado disso, né, como uma consequência disso, houve-se, né, a extinção de algumas espécies. Falamos até então sobre o quê? Sobre coerência, né, sobre esses elementos que se interligam ali, para o quê? Para trabalhar a questão dessa estrutura, dessa composição textual, certo? E agora, professor, o que é a consequência, né? Qual que é a importância, a finalidade, qual que é o conceito de fato desse termo? Na tela, por favor. Então, coerência, pessoal, é o quê? É quando eu me refiro à lógica do texto, tá? A ligação entre as partes de uma oração, de um texto, e ao sentido isolado das palavras. Isso é coerência. Exemplos de conectivos, né, que são utilizados para melhorar a coesão textual, né, que eu falei anteriormente. Então, observa assim, em um texto, por exemplo, uma composição textual. Olha na tela, por favor, pessoal, essa imagem. Em um texto, né, que possa dar ideia de introdução, eu posso utilizar esses elementos, né? Inicialmente, faltou um i aqui. Inicialmente, primeiramente, desde já. Todos eles são palavras zeradas, tá? Que tem um indicativo aí de início de texto, ok? Seguindo na tela. De continuação, eu tenho além disso, do mesmo modo, bem como, igualmente. Em exemplos de conclusão, eu posso utilizar esse tipo de conectivo no texto. Dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto. Em sentido de tempo, tá? Logo após a Maria retirar-se, Joãozinho também a acompanhou. E saíram os dois da sala, certo? Só um exemplo para vocês entenderem. Na tela seguindo, outro exemplo, né, de causa, um exemplo ali dentro do texto. Inicialmente, primeiramente, antes de tudo. Exemplo, então, por exemplo, em outras palavras, quer dizer semelhança. Igualmente, né, segundo, conforme. Né, nas nossas dissertações aí nós utilizamos muito, né? O conforme, segundo. Assim também, tá? São responsáveis. Lembra que lá no início eu trouxe para vocês um quadro, né? Se referindo às conjunções. E em quais situações utilizam-se as conjunções. Lembra que eu falei que no estudo do período composto, onde aparece muito, né, as conjunções, onde ela faz muito sentido, nós temos as orações coordenadas, lembram disso? Que se dividem em sindéticas e assindéticas. Observa aí na tela, pessoal. Então, essas conjunções coordenativas, né, que fazem parte do período composto, né, por coordenação, são responsáveis para quê? Para unir dois termos ou mais. Lembrando que as coordenadas, essas orações, elas são independentes, tá? Embora tenha-se as conjunções ali, cada oração tem o seu sentido próprio, ok? Seguindo na tela. Além disso, elas têm a função de conectar duas orações, né, independentes, isto é, cuja compreensão do sentido de uma dispensa a observação da outra, que é no caso da oração coordenada sindética, que pode ser aditiva, adversativa, quando eu tenho uma conjunção adversativa, ou oração coordenada sindética alternativa, né, no caso do ou, do ora, certo? Ou uma oração coordenada sindética conclusiva ou explicativa, certo, pessoal? As conjunções aditivas, falando-se, né, nesse período de coordenação, elas expressam o quê? Soma, certo, oitavo ano? Então, nessas situações, essas conjunções dentro desse período, por oração coordenada, sindética, e vamos tratar das aditivas, que é uma classificação desse período, ela vai ter sempre uma ideia de quê? De acréscimo, de soma, certo? Observa na tela.
Então, nós vamos ter exemplos. Fui ao shopping e, que é a nossa conjunção aditiva, comi um sanduíche, tá? Ele não me agradece, nem eu lhe dou tempo. Botelho, certo? Conjunções adversativas. O que são as conjunções adversativas? Vocês pesquisaram e estudaram. Ela tem sempre uma ideia, nós dizemos que é contraste, né? Mas, em alguns casos, vem dizer que é oposição, tá? Então, varia muito, depende, mas quando se utiliza os dois termos, estamos falando da mesma coisa, tá? Da mesma classificação. Seguindo na tela. Então, conjunção adversativa, ela tem essa ideia de oposição ou contraste, tá? Da primeira ideia apresentada. Olha o exemplo. Gisele desistiu de comprar um automóvel, vírgula. Porém, olha a nossa conjunção adversativa, com a ideia de oposição. Ela tem vontade de possuir um veículo. Que é isso? Não há uma discrepância aqui. Letra A próxima. As pessoas gostam de consumir, mas aqui é interessante, tá? Chamar a atenção de vocês, que às vezes o estudante faz muito essa confusão, tá? Observa aqui comigo, meninos, até na oralidade, na verbalização de vocês, cuidado. O mas, né, quando vocês utilizam aí uma construção de vocês, o mas é sempre uma ideia de oposição, de dar contraste, tá? Uma ideia de contraste, de oposição de ideia, mas, tá? O mais é uma conjunção aditiva, ela já dá uma ideia de adição, de acréscimo, tá? Então, muito cuidado na hora de escrever o texto, na hora de pronunciar, tá? Na hora que estiverem oralizando aí uma situação, ok? Na tela, por favor. Então, olha, as pessoas gostam de consumir, mas ninguém está comprando roupas atualmente. E aí, pessoal, foi correto o emprego que eu utilizei? Não foi correto, tá? Porque o mais, ele vai dar uma ideia de acréscimo. E nessa situação, nesse exemplo que eu trouxe, é uma ideia de oposição. Então, não pode empregar-se mais, e sim um mas. Tá? Porque o mas tem ideia de contraste, ele sim pode ser utilizado, ok? Seguindo aí na tela. Então, nós temos ainda as alternativas, que vão ser o quê? Ideia de alternância, ok, pessoal? Seja trabalhador, seja estudante, todos merecem respeito, tá? Ora tem muito sono, ora tem insônia. Independência ou morte, certo? Então, aí dá a ideia aí de alternância nas ideias. Conjunções conclusivas, né? Vão ter essa ideia de consequência em relação ao que consta na oração anterior. Encontrei, pois, Alexandre quando estive no Parque Ibirapuera. O prazo de entrega das atividades termina hoje. Logo, né, nossa conjunção conclusiva, conclua-se rapidamente. As explicativas, pessoal, a festa foi um desastre, pois a energia elétrica foi cortada. Aí vem aquela coisa, ai, professora, no exemplo anterior, a senhora utilizou também o pois e disse que ele é conclusiva. Aí na próxima, observa aí na tela, eu coloquei também outro exemplo e utilizei o pois e disse que é explicativa. Aí a senhora não colabora, né? Bagunça e buga a nossa mente, certo? Tá? Observa que nas conclusivas, meninos, o pois, tá? Ele vai vir sempre depois do verbo, tá? Quando o pois estiver depois do verbo, conclusiva. Antes do verbo, explicativa, certo? Seguindo aí na tela. Então, nós temos aqui o quadro das conjunções, que eu acredito que vocês até fizeram aí no caderno, né, quando estudaram a respeito. Então, observa aí na tela. Nós temos, né, as aditivas,
adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Fazem parte das conjunções coordenativas, tá? Porque as orações coordenadas sindéticas, não assindéticas, tá? As sindéticas, que têm as conjunções, nós vamos classificá-las em aditivas, explicativas, conclusivas, adversativas, tá? Depois tem esse outro estudo, ainda dentro do período composto, que são as subordinativas, mas nessa aula nós ainda não vamos falar sobre elas, ok, pessoal? Na tela, por favor. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos realizar a atividade aí do anexo 3, que foi disponibilizado para vocês, certo? Vocês se organizem aí em sala e na próxima aula nós vamos retomar aí com esse assunto. Ok, pessoal? Então, grata aí pela atenção de vocês, uma excelente semana para vocês, né? Finalzinho aí de semana. Enfim, até a nossa próxima aula.